para todos os públicos. Olá pessoal, estamos começando mais um Escola em Minha Casa, Projeto de Vidas. Hoje vamos ter uma aula de Ciências, 8º ano. Vou fazer uma breve revisão aí da célula até o organismo. E você que está em casa, pega o seu caderno e vamos em frente. Olá pessoal, hoje nós teremos aí uma aula de revisão, né? Então vamos pegar aí basicamente o que a gente viu no capítulo e colocar na aula de hoje. É uma aula do 8º ano, né? Então a gente vai começar a falar aqui de... A primeira palavrinha que a gente vai destacar aqui é a palavrinha célula. Bem, falar em célula, a gente tem que compreender o quê? Que a célula, ela vem ser a unidade básica da vida, tá? Então aqui você tem a unidade básica da vida sendo a célula. A célula vai se dividir em duas, né? Vou botar aqui essa divisão. Nós teremos as células procarióticas e as células eucarióticas, né? Então, célula procarióticas. Nós temos aqui uma célula primitiva. O que eu quero destacar nessa célula é que ela não tem um núcleo definido, então ela tem uma ausência de núcleo, ou seja, o material genético dessa célula fica disperso no citosol. A eucariótica é uma célula bem conhecida porque nós somos formados por esse tipo de célula, ou seja, nós temos aqui a célula vegetal, assim, vegetal e a animal. Célula vegetal e animal. Então, a eucariótica, o principal diferencial entre da procariótica é que você tem um núcleo bem definido. Então ela vai ter um núcleo, tanto que a palavra eucariótica significa núcleo verdadeiro. Então você vai ter um núcleo bem definido. Dentro desse núcleo nós teremos lá todo o material genético, né, do indivíduo vai estar no núcleo da célula eucariótica. Então, compreendendo célula, nós temos que célula é a unidade básica da vida. A gente vai pensar dessa forma de todos os seres vivos, né? Qualquer forma de vida a gente vai estar pensando assim. Aí a gente vem aqui uma sequência. Depois da célula, né, a gente vai ter aqui o tecido, né? Os tecidos, né? Então, um conjunto de células específica, você forma os tecidos. Você vai ter aí alguns tipos de tecido ósseo, tecido epitelial, tecido muscular, tecido... Então você vai ter uma quantidade de tecidos que a gente se utiliza, né, que nos formam. Então, o que eu quero destacar aqui é que há uma quantidade de células, ou seja, um conjunto de células com função específica, a gente forma um tecido. Depois, deixa eu botar em sequência aqui, nós temos, quando eu tenho uma quantidade de tecidos com uma função específica, você vai formar o que eu vou chamar aqui de órgãos. Os órgãos a gente conhece bem, por exemplo, a pele é um órgão, o coração é um órgão, o cérebro é um órgão, pulmão é um órgão. Então você conhece esses órgãos, né? Talvez não conheça de vista, mas já ouviu falar, com certeza. Então, uma quantidade de órgãos trabalhando juntos no caso, nós temos o que a gente vai chamar de sistema, né? Então, os sistemas, né? Então você tem, por exemplo, sistema digestivo, sistema respiratório, sistema circulatório. Então você vai ter alguns órgãos trabalhando ali em conjunto com uma finalidade ali específica, né?
Bem, quando a gente tem uma quantidade de sistemas juntos, no caso, trabalhando, a gente vai formar aqui o organismo. Tá? O organismo. Então, o organismo é o indivíduo. Então, você vai ter aqui o indivíduo aqui, uma árvore, algo assim. Então, tá aqui. O organismo. Né? Então, a gente veio da célula até o organismo, né, passando por toda essa questão. Então, quero destacar agora aqui, já que a gente falou, chegou no organismo, vou destacar aqui a questão dos tecidos. Né? Você vai ter aí 4 tipos básicos de tecidos. Quais são os 4 tipos básicos? Vou colocar aqui em ordem abreviada, nós temos aqui o epitelial. O epitelial é um formato de tecido. Outro, o conjuntivo. Outro tecido, muscular. Outro tecido, nervoso. Então, são aí os principais, os 4 tipos básicos, na verdade, de tecidos que a gente pode destacar no organismo. Aí depois a gente vai para sistemas, né? Eu quero voltar aqui em sistemas, porque falar em sistema é interessante, porque em um mesmo sistema você pode incluir aí alguns órgãos diferentes. E de fato é isso, né? De fato é isso. Por exemplo, o sistema digestivo, ele vai começar lá na boca do indivíduo, ou seja, onde você mastiga, onde você faz a mastigação, você tritura o alimento para que você possa ingerir, para que desse alimento você retire aí os nutrientes. Ele vai começar lá na boca e vai passar por todo o corpo, seja intestino em geral, até terminar no ânus, né, na excreção. Então, o sistema é bem interessante, esse sistema, porque a gente consegue verificar aí a questão dos órgãos. Outro sistema também que eu quero destacar é o sistema respiratório. Hoje em dia nós estamos passando aí por uma pandemia, uma pandemia que já vem aí causando muito prejuízo para o mundo em geral, para o Brasil, essa pandemia. Então eu espero que vocês estejam se cuidando, utilizando máscaras, lavando suas mãos sempre que possível com água e sabão. Se não estiver água e sabão próximo, estiver na rua, utilize álcool em gel. Então, esse cuidado é necessário, né? A gente precisa fazer isso, porque o Covid, né, o Covid-19, ele atinge todo o corpo. Então, ele atinge aí vários órgãos, vários sistemas. E o principal, o sistema que mais causa prejuízo ao indivíduo é o sistema respiratório. Então, quando o Covid atinge o sistema respiratório, né, vou colocar aqui, ó, sistema respiratório, você, vamos aqui, o indivíduo, né, ele tem aí um prejuízo maior, um prejuízo bem maior. O Covid pode atingir o sistema nervoso, o sistema circulatório, o sistema digestivo, mas o respiratório, a gente já observa que há um prejuízo maior para o indivíduo, porque os pulmões, né? Então você vai ter aí um impacto direto nos pulmões do indivíduo. Então, eu queria destacar basicamente isso, né? Então tem outros sistemas, o cardiovascular, urinário, etc. O urinário, eu não falei aqui no início, mas vou falar aqui agora. O urinário, ele basicamente ele é uma espécie de filtro, né? Urinário. O sistema urinário vai servir para a gente filtrar aí caso o sangue. Então, pessoal, essa aula foi uma aula mais compacta, mais concisa, né? Basicamente eu fiz aqui uma revisão do que a gente viu, do que você destacou. O que eu quero destacar aqui nesta aula é a questão da célula, passando pelo tecido, órgãos, sistema, até organismo,
Mas um ponto interessante que a gente tem que entender é que essa formação ela é tanto para animal quanto vegetal, mas no nosso caso aqui a gente está destacando é a questão animal, e eu falei aí dos sistemas, falei também da questão de uma questão de saúde pública, né, que no momento a gente passa, e espero que vocês se conscientizem, né, conscientizem aí os seus pais, seus irmãos, em relação a esses cuidados. E também uma outra questão importante, que é a vacina, né? A vacina é uma espécie de soro que vai nos proteger, de certa forma, desse vírus. Ou seja, quando você vacina, você vai estar induzindo o organismo a elaborar, ou seja, gerar proteção para quando uma possível infecção você esteja protegido. Então, pensem nisso, leiam aí o seu livro, deem uma revisada sempre que possível, e assim eu aguardo vocês na próxima aula. Muito obrigado e até a próxima.